Vocês já analisaram o comportamento dos nossos adolescentes atualmente? Muitos deles não conversam, ficam o dia inteiro trancados no seu quarto, com a luz apagada, ou com o telefone celular o dia inteiro. Quando saem, fone de ouvido, telefone. A adolescência, ela sempre representou um dos períodos mais desafiadores do desenvolvimento humano. E é nessa fase em que o indivíduo ele vai deixar gradualmente o universo infantil e vai iniciar a construção da sua identidade, dos seus valores, das suas crenças e dos seus projetos de vida. Pela primeira vez, uma geração inteira ela está se desenvolvendo a sua identidade sobre uma constante observação. São milhares de pessoas que estão conectadas em uma plataforma digital e são capazes de influenciar os nossos pensamentos, as emoções e os comportamentos em tempo real. As redes sociais, elas não são apenas uma ferramenta de comunicação, elas se tornam um ambiente de socialização e aprendizagem, de validação emocional e de uma construção da própria percepção da realidade. E para compreender como esse fenômeno ele vai afetar os nossos jovens, é necessário primeiro a gente compreender o funcionamento do cérebro de um adolescente. Durante a adolescência ocorre uma profunda reorganização cerebral. Embora o jovem ele apresenta uma aparência física semelhante à de um adulto, o seu cérebro ele ainda está em construção. As regiões responsáveis pelo planejamento, autocontrole e a tomada de decisões, elas continuam amadurecendo aproximadamente até os 25 anos de idade. E, ao mesmo tempo, as áreas relacionadas às emoções, recompensas e as buscas por uma novidade, ela encontra-se ainda em extrema atividade. Essa combinação, ela cria uma característica típica da adolescência, a intensa necessidade de pertencimento social, de validação. E ser aceito por um grupo, ela acaba tornando-se uma prioridade biológica. O problema é que as redes sociais, elas descobrem exatamente como explorar essa necessidade. Plataformas digitais, elas foram desenvolvidas justamente para disputar a atenção humana, a atenção da juventude. E cada curtida recebida, ela vai produzir uma pequena sensação de recompensa. Cada notificação, ela vai gerar uma expectativa. E cada novo vídeo vai oferecer um estímulo inédito. Gradualmente, o cérebro ele passa a associar o uso do telefone celular à obtenção de um prazer imediato. O adolescente ele não está apenas utilizando um simples aplicativo, ele está sendo constantemente exposto a um mecanismo que foi projetado para mantê-lo sempre conectado. Com o passar do tempo, essa exposição ela continua modificando a forma com que ele presta atenção em todo o mundo, como ele presta atenção na sua família, nas escolas, nos relacionamentos. E quando a atenção ela muda, o comportamento também vai mudar. Grande parte do comportamento humano ele é aprendido pela observação. Historicamente, os principais modelos comportamentais de referência eram os nossos pais, os nossos professores, os nossos familiares. E hoje, muitos adolescentes passam mais tempo observando influenciadores digitais do que convivendo com adultos que foram referências. E, consequentemente, vai começar a produzir uma forma de falar, uma forma de vestir, uma forma de pensar, a forma de relacionar, assim como ele aprende com esses influenciadores digitais. O jovem, ele aprende muitas vezes sem perceber que ser admirado significa ser bonito, que ser importante
significa ser famoso e que ter um valor significa ser visto. E essa aprendizagem silenciosa, ela vai produzir uma transformação profunda na construção da identidade desse jovem. E uma das principais tarefas dessa fase da adolescência é descobrir quem ele é. Entretanto, as redes sociais, elas introduzem uma dificuldade muito grande nessa busca, nessa identificação. O adolescente, ele deixa de perguntar quem eu sou e passa a perguntar quem as pessoas querem que eu seja. Essa identidade, ela deixa de ser construída a partir da experiência pessoal e ela passa a ser modelada pela aprovação externa, principalmente pela aprovação digital. Curtidas transformam-se em validação, seguidores acaba transformando em reconhecimento, a visualização ela transforma em valor pessoal e gradualmente vai surgir um fenômeno muito perigoso, a comparação constante. O adolescente contemporâneo, ele acorda e imediatamente ele entra em contato com centenas de vidas aparentemente perfeitas. São influenciadores que exibem viagens, exibem relacionamentos, exibem corpos perfeitos ou ideais. Os empreendedores jovens que exibem a sua riqueza. O cérebro humano ele foi programado para fazer comparações. Entretanto, nunca foi projetado para comparar-se com milhares de pessoas de forma simultânea. O resultado, ele é previsível. Muitos adolescentes, eles passam a desenvolver uma sensação de que estão ficando para trás. E essa percepção, ela produz uma pergunta que se torna cada vez mais frequente. Se todos estão avançando, estão conquistando, por que eu não estou? E é nesse momento que surge a crise existencial. A crise existencial, ela não surge apenas com a dúvida do seu futuro. Ela surge quando o adolescente ele começa a questionar o seu próprio valor. As perguntas, elas se tornam cada vez mais profundas. Quem eu sou? O que eu faço de importante? Qual é o meu propósito? Eu tenho algum significado? Ou eu sou o suficiente? O problema é que essas perguntas elas estão sendo feitas em um ambiente dominado pela comparação social, pela comparação digital. E o jovem, ele passa a acreditar que a sua felicidade, ela depende do reconhecimento externo. A crise existencial, ela frequentemente vai se manifestar através da ansiedade. O adolescente, ele sente que precisa alcançar esse resultado de uma forma rápida, de uma forma instantânea. Ele precisa definir sua profissão, construir um sucesso, ele precisa ser interessante, ser aceito. E como essas metas, elas são impossíveis de serem alcançadas de uma forma permanente, aí vai surgir um estado constante de tensão psicológica. E com o tempo, essa ansiedade, ela pode evoluir para um sentimento de desesperança, de tristeza e de isolamento. Mas os impactos, eles não param por aí. Eles também atingem o funcionamento cognitivo. E esse excesso de estímulos digitais, eles vão reduzir a capacidade de concentração. O cérebro, ele acostuma com essas recompensas rápidas. As atividades que exigem um esforço, ele torna cada vez mais difícil. Por exemplo, ler um livro, assistir uma aula, resolver um problema complexo, ou refletir a profundidade. Tudo isso passa a ser difícil e gasta-se uma energia mental muito grande. E isso produz uma consequência direta no ambiente escolar. Quem aqui nunca viu um jovem pegando um exercício, tirando uma fotozinha, mandando para algum aplicativo para resolver? Isso, o seu cérebro ele foi treinado para que ele não pense, para que ele busque resultados de uma forma mais rápida. E isso tem um problema cognitivo muito sério. Os professores, eles observam uma mudança significativa no comportamento dos estudantes.
A dificuldade, ela não está necessariamente na inteligência, mas sim na manutenção da atenção. O aluno, ele deseja aprender, mas o seu cérebro, ele foi condicionado a buscar novidades a cada poucos segundos. Consequentemente, surgem a queda no desempenho acadêmico, a frustração, a sensação de incapacidade e a desmotivação. Essas dificuldades frequentemente acompanham os adolescentes dentro de casa. Muitos pais relatam que os seus filhos estão presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente. As conversas, elas diminuem, os conflitos, eles aumentam, o isolamento, ele cresce. Ao mesmo tempo, muitos adolescentes sentem que não podem mais compartilhar o seu sofrimento, as suas emoções, porque eles acreditam que os adultos não irão compreender a sua realidade digital. E essa desconexão, ela enfraquece um dos principais fatores de proteção psicológica do adolescente, o vínculo familiar. E quando isso acontece, os relacionamentos sociais eles se tornam ainda mais importantes. As redes sociais, elas transformam completamente a maneira com que os jovens eles constroem os seus vínculos. Muitos relacionamentos começam online, muitos conflitos também começam online e muitos términos acontecem de forma online. A crise existencial dos adolescentes contemporâneos, eles não podem ser explicados por um único fator. Ele é um resultado de uma interação, de uma integração entre o desenvolvimento cerebral, os algoritmos digitais, da comparação social e da fragilidade de vínculos. As redes sociais, elas não criaram todos esses problemas. Eu não estou aqui demonizando as redes sociais, mas eu deixo aqui que elas ampliaram essa intensidade. Compreender essa realidade ela é essencial para os pais, professores, psicólogos e todos os profissionais de saúde mental que desejam ajudar os jovens a construir uma identidade, um propósito e o bem-estar em uma sociedade que cada vez mais está conectada e cada vez mais carece de conexões humanas significativas. Será que você já parou para pensar que você também faz parte desse problema? Que o jovem ele precisa de um afeto, de um acolhimento, de uma conversa sem julgamento? Comece a fazer isso. Experimente. Fale com seu filho. Eu te amo. De uma forma genuína, de uma forma verdadeira. Converse mais. Brinque. Invista o seu tempo em brincar, em conversar, em ter uma conexão genuína com o seu filho. Não deixe de dar o like nesse vídeo, de ativar o sininho de notificações e compartilhar para um jovem ou para os pais que precisam ouvir essa mensagem sobre a crise existencial da adolescência. Meu nome é Paulo Costa e mais uma vez eu te agradeço por ter chegado aqui até o final desse vídeo. Obrigado.